Oremos. Grandioso e eterno Deus, queremos louvar o Teu nome, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus santo, mas um Deus que se preocupa com cada um de nós de maneira pessoal. Te louvamos porque temos a certeza que Tu estás entre nós. Através do Espírito Santo, estás trabalhando aqui em nosso coração e nossa vida. Eterno Pai, aqui viemos porque temos a necessidade de ouvir a Sua voz. Aqui viemos em gratidão ao que tem feito por cada um de nós. E mais uma vez te pedimos que através da Tua palavra o Senhor possa mudar a nossa vida de acordo com a Sua vontade. Permaneça conosco nesse culto, é o que lhe pedimos em nome e por amor a Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Nós vamos, nesse momento, começar a nossa adoração. Aliás, já estamos participando, vamos cantar o hino Não Tardará. Ao ouvir o som, nós vamos nos colocar de pé. O Salmo 42, o verso 1 e 2 diz: Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu convido você, aqueles que podem, a dobrar os seus joelhos para que possamos invocar uma prece de adoração e louvor ao nosso Deus. A nossa gratidão, ó Pai,
porque mais uma vez nesta manhã o Senhor renovaste a sua misericórdia e a sua fidelidade para com o teu povo. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor não mediu esforços, ao ponto de nos amar de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer por cada um de nós, concedendo-nos o direito e o passaporte para a salvação. Amém. Nesta manhã, Senhor Deus, muitas são as gratidões, as bênçãos que nós queremos agradecer a Ti, mas muitos de nós carregam no seu coração desilusões, dores, e neste momento, ó Pai, invocamos a presença do Deus Espírito Santo para que Ele possa estar habitando em nosso coração, removendo tudo que é ruim, tudo que é mal, para que possamos ter livre acesso a receber a Tua mensagem, a Tua palavra nesta manhã. Queremos Te agradecer, ó Deus, por um milagre alcançado nesta manhã. Durante a semana, a Tua igreja esteve orando em favor do Edinaldo, irmão do nosso irmão Edivaldo. Ele estava na UTI do hospital, vítima de um acidente, de um atropelamento, e uma obra miraculosa operada pelo céu ocorreu naquele lugar. E hoje ele se encontra em sua casa, restabelecendo dessa doença, e muito em breve, ó Deus, estará na Tua casa para glorificar e render graças ao Teu nome. Amém. Neste momento, ó Deus, invocamos que o Senhor feche o nosso preconceito e abra o nosso coração para ouvirmos a Tua voz. Amém. O Teu servo, o pastor Paulo Bife, é apenas um instrumento Teu. É um ser humano falho, ó Deus, mas que tem buscado andar diante da Tua presença diariamente. E pedimos que nesta manhã o Teu Santo Espírito o envolva, para que as palavras proferidas pelo Teu servo venham achar uma guarida em nosso coração. E através dessas palavras emanadas do céu, uma transformação por completa possa ocorrer em Tua igreja, Pai. Conceda-nos a Tua paz, que possamos sair daqui com a certeza do perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, e com a certeza do nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É o que nós pedimos, agradecemos e louvamos, pois o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Humilde oração, quero dedicar, Senhor, meu indigno coração, para o Teu louvor. Faz-me puro, santo e bom, para cumprir o Teu querer. Dá-me amor, Teu grande dom, dá-me Teu poder. Amém, Senhor. Bom sábado, igreja. Bom dia, povo de Deus. Que privilégio você estar na casa do nosso Deus nessa manhã de sábado para louvarmos o nome dEle. Eu quero dizer a você, você já abraçou o seu irmão que está ao seu lado hoje? Você já desejou a ele um feliz sábado na presença do Senhor? Faça isso neste momento. Cumprimente o seu irmão, deseje a ele um feliz sábado, porque é num clima amistoso como este, de alegria eterna, que moraremos para todo sempre no céu. É muito bom podermos observar aqui da frente o sorriso brotando no rosto daqueles que estavam um pouco mais sérios. E como eu sempre digo, é nesse clima amistoso e harmonioso que moraremos por toda a eternidade no céu. Querida igreja, eu tenho um recado muito importante a vocês. A partir de hoje, dia 6 de setembro, está iniciando aqui no distrito de Vila Alpina a Semana Evangelística da Associação Paulista Leste, que será feita pelo pastor Paulo Bife.
O horário será todas as noites, a partir das 7h30 estaremos louvando ao Senhor, e às 8 horas, pontualmente, estaremos iniciando a nossa programação. Ela será de sábado a sábado, cumprindo-se assim o que Isaías diz, de um sábado ao outro. Nós iremos durante toda a semana louvar e adorar o nome do nosso Deus. Amanhã à noite nós teremos um batismo especial aqui, já mostrando que uma festa no céu ocorrerá simultaneamente aqui nessa terra. Então, ao longo de toda a semana, faça planos para que você traga aqui os seus amigos, os seus convidados, para que todos nós possamos prestigiar esse banquete que será oferecido para o nosso Deus aqui em Igreja de Vila Alpina. Irmãos, eu estou aqui ao lado do pastor Paulo Bife. Por favor, pastor. Pastor Paulo Bife é o evangelista da Associação Paulista Leste. É o homem aí que não tem medido esforços para proclamar o evangelho nessa região norte e leste de São Paulo. Pastor Paulo Bife, aqui é a igreja da Vila Alpina. E aqui temos alguns irmãos de outras igrejas do nosso distrito também. Esse povo está sedento para ouvir a voz de Cristo e também está ansioso para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Que o Santo Espírito possa te ungir, pastor. Que o Senhor seja um vaso de bênção aqui para essa igreja. E conte conosco, pois todos nós estaremos aqui durante a semana para juntos louvarmos o nome de Deus. Pastor Paulo Bife, muito obrigado por tua presença. Que Deus te use mais uma vez, pastor. Maranata, e nós iremos com Ele. Amém. É uma alegria estar aqui, irmãos, nesta manhã que dá início à nossa série evangelística. Para aqueles que não conhecem, deixa eu fazer um esclarecimento aqui, que eu percebi que até na oração o pastor se preocupou, Ele falou assim, Senhor, quebra o nosso preconceito. Eu acho que está falando sobre os vegetarianos, porque meu nome é Paulo Roberto Bife, mas é um bife de glúten, viu, irmãos? Não se preocupem aí. De repente tem alguém aí que, é um bife de glúten, saudável, E estamos aí tendo a alegria de começar aqui hoje, a apresentar a palavra de Deus para vocês, nessa festa que começa agora, na verdade, Mas que amanhã vai ter algo muito especial, que é um jovem que eu conheci, conversei com ele ali. Esqueci o nome dele, Marcos. O João Vitor, ele publicamente aqui vai entregar sua vida a Cristo, vai ser maravilhoso. A nossa semana, irmãos, ela tem como título Nada Além da Verdade. Ou seja, nada além desta verdade aqui, que é a palavra de Deus, pode transformar a vida das pessoas. Quem crê nisso, diga amém. O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, o que mais? É isso aí. Nós queremos, durante essa semana, noite após noite, pregação após pregação, apresentarmos aqui as verdades maravilhosas da palavra de Deus. E eu incentivo você a que traga os seus amigos. Essa é uma semana que a igreja com certeza será beneficiada. Eu confesso que tenho ficado muito feliz por ter percebido por aí onde tenho passado que a igreja tem gostado muito das séries, das pregações, dos temas. Mas essa semana ela é feita especialmente para os nossos amigos. Então eu desafio você que traga os seus amigos. Pessoas que você conhece, pessoas que estão estudando a Bíblia, pessoas que não estão estudando a Bíblia, pessoas que você conhece, que assistem a TV Novo Tempo. Enfim, tem uma lista enorme aí. Um colega seu que é evangélico, que é católico, convide para vir na semana. Nós temos aqui com esse painel aqui, apenas uma amostra bem pequena de como vai estar aqui amanhã. Porque quando você chegar aqui amanhã à noite, você vai ter uma surpresa. Isso aqui é só, nós viemos aqui, pastor, na quarta-feira, com os irmãos, o irmão Marcos estava aqui, nos ajudou ali e tal, e mais alguns jovens aí. E nós montamos o painel rapidamente, mas amanhã nós vamos terminar aqui a decoração, vai ter uma surpresa, quem chegar aqui amanhã à noite vai se encantar, eu tenho certeza, vai ser muito especial a semana, vai ser linda. E eu conto com a sua presença.
e com a do seu amigo também, porque é feita para eles, é para os amigos da igreja. Vai ser uma bênção. E eu espero que você realmente faça planos, né, de estar aqui, se comprometa aí, para que essa semana possa ser significativa na sua vida e também das pessoas que você ama e que você gostaria que conhecessem o Evangelho, a mensagem verdadeira. Amém? Eu estava ali sentado, né? E quando vocês cantaram, a igreja canta muito animada, muito bonita, né? Eu ouvia 2 vozes afinadas atrás de mim, pastor. Eu falava, quem será, né? Eu falei, eu não vou olhar não, porque eram femininas as vozes, né? Eu falei, eu não vou olhar porque pega mal. Quando eu for pregar, eu vou descobrir quem está tão afinado cantando aqui atrás, né? E eu percebi que uma era de uma criança, pena que ela não está aí, né? Aí quando eu... cadê? Onde está a Ana? Tá ali. E quando eu olhei, era a esposa do pastor e a Ana Luísa, que é minha amiga, né? Toda segunda nós nos encontramos, né? Não sei se chama ela de Ana ou de Luísa, como é que é? Ana Luísa, é completa, né? Um nome composto aí. Toda segunda a gente se encontra lá no futebol, ela vai com o pai dela lá, né? E a gente se encontra ali. E, Ana Luísa, pensando em você, eu vou contar uma história aqui para iniciar aqui a nossa pregação. A história, pastor Caio, eu já vi que não é o seu caso, viu? A história de um pastor, irmãos, que ele queria muito melhorar a reverência na igreja dele. Mas ele tinha um problema. E o problema do pastor é que o filho do pastor era muito bagunceiro. Misericórdia, né, irmãos? O filho era muito bagunceiro. E o pastor chegava para o filho antes de sair para a igreja e falava, filho, é o seguinte, nós vamos para o culto hoje, mas eu preciso que você faça silêncio, filho. Você está bagunçando demais. E se você bagunça, o papai não tem nem moral para falar para a igreja fazer silêncio e tal, né? E o filho do pastor, ele andava pela igreja e conversava e tal, e aquela coisa que as crianças fazem, né? E aí então o pai falava e falava, mas não tinha muito êxito no pedido que ele fazia para o filho. Até que um dia o pai, não aguentando mais, o pastor, antes de sair para o culto, o pastor então ele chega para o filho em casa, senta o filho em uma cadeira, olha bem nos olhos e fala, filho, deu, acabou. Hoje nós vamos ir para a igreja, o papai vai lá pregar e você vai ficar em silêncio. Se você não ficar em silêncio, eu vou acertar as contas com você. E o menino então percebeu que naquele dia o pai estava falando sério. E aí então ele foi para a igreja junto com a mãe, o pastor veio, começou a pregar, e a mãe se assenta na segunda fileira com o filho, e o pastor começa a pregar. O menino que havia ouvido as palavras do pai, né, ficou igual uma estátua, parece que ele tinha se congelado, nem se movia, irmãos. E o pai pregando, o menino paralisado, porque ele lembrava das palavras do pai, né, se ele não se comportasse, as coisas iriam se complicar para ele. Mas o pastor continuou pregando, o tempo foi passando, e daqui a pouco o menino, né, o tempo passou, o menino mexeu um pouquinho para cá. Daqui a pouco ele mexeu um pouquinho para lá. Daqui a pouco ele resolveu levantar. E daqui a pouco ele começou a conversar. E o pai fez o que todo pai tem que fazer. Prometeu o que, irmãos? Prometeu? Cumpra. É isso mesmo. Tem pai que promete e não cumpre, né? Aí perde todo o prestígio, né? Vai falar 1000 vezes, o filho não vai ouvir nunca mais. Mas esse não, falou, prometeu, cumpriu. O pastor estava pregando, e aí então ele olhou para a igreja e falou assim, irmãos, eu preciso que vocês me deem licença por alguns minutos. Colocou o microfone aqui, desceu, pegou o filho no colo e ia saindo com o filho para cumprir o prometido. Mas quando chegou na porta da igreja, irmãos, o menininho, né, estava no colo do pai, abriu os braços assim, trancou na porta, olhou para trás e falou assim, irmãos, orem por mim. Misericórdia, né, irmãos? Olha, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas eu vi que tem muitas crianças aqui, viu? Eu fico tão triste assim, eu percebo que nós, de uma maneira muito sutil, e quanto mais sutil, pior, né? A gente não percebe. Nós estamos nos distanciando da palavra de Deus, em todos os sentidos. E um deles é no que diz respeito à educação dos filhos. Temos preferido dar ouvidos aos grandes educadores do mundo, né? Que têm ensinado que você não pode nem falar alto com seu filho, que ele pode chamar o conselho tutelar.
não é mesmo? E que você tem que deixar ele fazer o que ele quiser e bem entender. E tem muita gente que acredita nisso, né? Que deixa o filho pintar e bordar, né? Quando a criança bagunça e tal, acha bonito e dá risada e tal. Olha, eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: a vara não mata, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E eu tenho constatado que isso é muito verdadeiro. E se você não quiser chorar quando seu filho for grande, algumas vezes é melhor que ele chore quando ele é pequeno, viu, meu amigo? Porque a árvorezinha, você quer entortar a árvore, é quando você quer endireitar a árvore, é quando ele é novinha, que depois ninguém endireita mais. Uma tora desse tamanho, meu amigo, aí você pode chorar e falar assim: por quê? Que tinha que ser logo comigo? Ah, é por quê? Volta o filme lá atrás, você vai saber o porquê. Mas que Deus nos livre desse mal aí, tá bom? Ponto. Vamos lá então. Vamos para o que interessa agora. Bom, mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, cumprimentar a todos os irmãos da igreja, mas em especial eu quero cumprimentar você que é amigo da Igreja Adventista, que está aqui conosco nessa manhã. Os sermões a partir de amanhã à noite, eles serão todos eles evangelísticos. Agora hoje ele não vai ser evangelístico totalmente. Mas mesmo você que não é adventista ainda, né, oficialmente, né, mas tenho certeza que em breve será, esse sermão ele vai ser útil para você. Por quê? Você vai entender no transcorrer da mensagem dessa manhã. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar a você, nesse momento, que feche os olhos, incline a sua cabeça, para termos um momento de oração. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, louvamos o teu nome pelo privilégio que temos de termos liberdade para acessar a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Agora nós iremos abrir a Bíblia, Senhor Deus, e queremos que ela fale profundamente ao nosso coração. Que a mensagem de hoje possa ser significativa e nos ajude a nos aproximarmos mais, cada vez mais de Jesus. Eu te peço essas bênçãos e as agradeço em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito bem. O hino que nós cantamos, como hino introdutório ao sermão, tem como título, não o quê? Não tardará. Cristo irá o quê? Voltar. Eu sou paranaense da cidade de Maringá. Tem alguém aqui que conhece ou é de Maringá? Nossa, quanta gente, né, que conhece. E lá na cidade de Maringá, eu me lembro que algumas vezes eu viajei pelo norte do Paraná, né? Norte, e eu fazia o percurso ali Maringá, Cascavel, e eu me lembro que pelo menos eu contava 3 grandes outdoors, né? Com essa imagem que vocês estão vendo aí, da volta de Jesus, e embaixo uma frase que dizia, né? Breve Jesus voltará. Alegra-te, prepara-te, jovens adventistas. Irmãos, a mensagem da volta de Jesus, e eu diria mais ainda, da breve volta de Jesus, porque nós não pregamos que Jesus vai voltar apenas. Nós pregamos que ele breve voltará. Essa é a grande mensagem adventista, é o que nós cremos, é o que nos move, é o que nos impulsiona. Enquanto algumas igrejas, né, são movidas e impulsionadas pela prosperidade, outras por milagres, curas, enfim, a lista é grande aí, né? O que nos move é a breve volta de Jesus. É isso que nos impulsiona. Essa é a mensagem adventista. A palavra adventista vem da palavra advento, ou seja, segunda vinda. Acontece que nós estamos pregando essa mensagem já faz algum tempo, não é verdade? Já faz algum tempo. São mais de... daqui a pouco nós vamos chegar aí, né? Já passamos de 150 anos que pregamos a mensagem da breve volta de Jesus. E o que aconteceu? Jesus ainda não veio.
O próprio apóstolo Pedro tem na sua segunda carta, ele diz ali o seguinte, que no fim dos tempos pessoas iriam zombar de nós. E a zombaria consistia na seguinte informação, elas iam dizer assim, escuta, vocês falam que ele irá voltar, mas desde que os pais dormiram, ou seja, o teu avô já falava sobre isso, o teu pai falava sobre isso, você fala, e até agora nada aconteceu. Que história que é essa que breve ele vai voltar? Então qual é o propósito da mensagem dessa manhã? Eu gostaria que cada um de nós pudéssemos sair daqui hoje com uma resposta. Será que eu ainda hoje posso continuar pregando com convicção, breve Jesus voltará? Será que Jesus pode voltar ainda na minha geração, na sua geração? Será que a maioria de nós que aqui estamos, poderemos ver Jesus voltando sem conhecer a morte? Esse é o objetivo da minha mensagem hoje. Será que isso é possível? Bom, nós vamos tentar descobrir aqui. Primeira resposta que temos que ter para saber se isso é ou não é possível. Quais, segundo a Bíblia, são os grandes indicadores que apontariam se Jesus estaria ou não voltando? Eu fico triste quando eu percebo alguns movimentos que acontecem, são poucos, né? Um grupinho aqui, outro ali, mas eles incomodam, né? No que diz respeito a estar perto ou não de Jesus voltar. Por exemplo, se tem um fator que movimenta aí nos bastidores, grupos pequenos dentro da igreja, né? Sobre Jesus voltar ou não, tem a ver quando muda o Papa. Você já percebeu isso? Mudou o Papa, peraí, agora sim. Esse aí é o tal do 8º rei. E não sei o que lá, porque esse é assim, é assado. E começam a inventar mil e uma coisa. Não, porque mudou o Papa, agora Jesus vai voltar. Um outro também é o presidente dos Estados Unidos. Não, esse agora... Gente, por favor, né? Tem um fator que é muito claro na Bíblia, que está em Mateus 24. Abra sua Bíblia ali. Esse, meus irmãos, se isso aqui não acontecer, pode mudar 500 papas, 200 presidentes americanos. Sem isso aqui, esqueça de falar de breve volta de Jesus. E esse fator é um fator que tem a ver conosco. Não é um fator externo. Mateus 24, verso 14. É muito conhecido o texto, e aqui diz assim: e será pregado este evangelho do reino, em testemunho a quem, irmãos? A todas as nações. E então virá o quê? Virá o fim. Então, uma das condições, ou talvez a grande condição para Jesus voltar é a pregação do evangelho a todas as nações. E hoje eu vinha para cá, Marcos, e mais uma vez, irmãos, eu não aguento mais o que eu vou dizer para vocês. Eu vinha para cá, e mais uma vez eu observava, aqui perto de vocês, eu olhei pelo menos 4 duplas das testemunhas de Jeová na rua, pregando o evangelho deles, do jeito deles, com a Bíblia modificada deles, mas na rua, pregando o evangelho. E sabendo que eu viria para uma igreja, que é a nossa hoje, a igreja adventista, não é a igreja da Vila Alpina, é a igreja mundial adventista. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas uma igreja de foco interno, voltada para si mesma. E sabendo que uma das condições, a grande condição para Jesus voltar é pregarmos o evangelho a todo mundo. Bom, o evangelho tem que ser pregado a todo mundo para Jesus voltar, e o diabo sabe disso. Eu não vou ler todos os textos que não dá tempo, tá, irmãos? Mas lá em Apocalipse 12 diz que o diabo, sabedor disso, ele está irado, cheio de cólera, porque ele sabe de uma coisa. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o diabo tem trabalhado dioturnamente para impedir isso, que o evangelho seja pregado a todo mundo. E eu queria agora apresentar para vocês aqui algumas situações que ele tem utilizado para atrapalhar a pregação do evangelho.
que ele tem feito? Quais são as ações que ele tem utilizado para impedir que o evangelho verdadeiro seja anunciado a todo mundo? E eu quero a ajuda de vocês, quero saber se vocês concordam ou não sobre alguns fatores que eu vou apresentar aqui. Primeiro deles, vocês acreditam que os falsos movimentos religiosos, eles atrapalham a pregação do evangelho verdadeiro? Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Por que esse sim? Como? Como que os falsos movimentos religiosos atrapalham a pregação do evangelho verdadeiro? Por quê? Quem falou? Fala mais alto, irmão. Ótimo, eu acredito nisso. Irmãos, eles pregam um evangelho às falsas religiões, um evangelho populista, um evangelho que vai ao encontro que as pessoas querem ouvir. Porque se tem uma coisa que o povo quer hoje, é um relacionamento com Deus sem compromisso. Eles querem ouvir um evangelho que diga assim, ó, se você for fiel a Deus, Deus irá resolver a sua vida aqui, agora, hoje. Ou seja, você vai ficar rico, você não vai ter problema de saúde, nem familiar, nem nada. Vai ser uma maravilha a sua vida aqui. Hoje, não é lá na nova terra, é hoje aqui. Então a contrafação, eles vão contra a verdade. Esse é um fator. Outro fator das falsas religiões é que, segundo o Senhor Jesus Cristo, os falsos profetas, as falsas religiões, eles iriam ter um poder vindo do próprio Satanás, mas um poder extraordinário para atrair as pessoas, que seria o que mesmo? Milagres, prodígios, sensacionalismo, que é algo impressionante realmente. Então esse é um fator que tem feito com que essas igrejas estejam cheias. E se nós continuarmos com esse foco interno, irmãos, e deixarmos eles chegarem na nossa frente, as pessoas que não conhecem nada, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para depois tirar isso da cabeça deles. Então esse é um fator. Falsos movimentos religiosos. Outro aspecto que passa desapercebido por nós aqui na América do Sul é o islamismo. Os muçulmanos. Pastor, o que é isso? O que tem a ver os muçulmanos, o Islã, né? Bom, eu diria o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Lá na Europa, na América do Norte, a taxa de crescimento de filhos de um casal cristão, em média, é de 1,8 filhos por casal. E a tendência é diminuir cada ano. Vai diminuindo. Há lugares na Europa que é inferior a 1 filho por casal. Mas em média, 1,8. Agora, entre o Islã, os muçulmanos, é o contrário. O pastor Rogério está buscando aquela meta, né, pastor? Entre o Islã, irmãos, é de 8,1 filhos por casal. E o líder muçulmano, no mundo, ele disse, nós não vamos levar Alá o mundo todo através de homens bombas e tudo mais. Simples. Nós vamos através só da natalidade. Só o crescimento normal. Há uma estatística que apresenta, irmãos, em 2035, 60% da Europa será muçulmana. As igrejas na Europa têm sido fechadas, cristãs, aos montes. E algumas se convertem ali em museu, em mil e uma coisa, mas a maioria tem virado mesquitas muçulmanas. Isso é um fenômeno que tem ocorrido na Europa e também na América do Norte. É um outro aspecto. Outro fator que o diabo tem utilizado para impedir, para atrapalhar a pregação do evangelho verdadeiro, é o tempo. E nós aqui em São Paulo, mais do que ninguém, sabemos disso, irmãos. Gente, o que está acontecendo com o nosso tempo? Quanto mais o tempo vai passando, menos tempo nós temos. As pessoas que têm mais aqui, né, experiência, os cabelos brancos aí, né? Voltem aí 30, 40 anos e pensem como a gente tinha mais tempo antigamente. Nós não temos tempo para mais nada, irmãos. Eu conheço muitas pessoas aqui em São Paulo, adventistas, que saem de casa 4:30 da manhã e chegam em casa 7, 8 da noite. E isso quando não estudam. E aí, como que eu vou pregar o evangelho? Não tenho mais tempo, o que eu faço? Bom, um outro aspecto também que o diabo tem utilizado é a própria taxa de crescimento populacional. Olha só essa estatística. Só isso aqui já iria nos desanimar, e muito, irmãos.
A população mundial é de mais de 7 bilhões de habitantes. A igreja tem hoje no mundo um pouco mais de 18 milhões de membros. 7 bilhões, 18 milhões. Agora, nascem por ano cerca de 10 milhões de pessoas. Por ano. São batizadas por ano na igreja cerca de 1 milhão de pessoas. Por dia, nascem mais de 200 mil pessoas. E são batizadas um pouco mais de 2.000 pessoas. Eu pergunto para você que não precisa ser nenhum mestre em matemática, né? Mas me diga, só olhando essa estatística, quando é que nós iremos terminar a pregação do Evangelho? Quando, irmãos? Aparentemente, nunca. É isso que eu quero que vocês pensem mesmo. Ai, pastor, nunca vamos terminar. Bom, só que a maior arma que o diabo tem usado para impedir a pregação do Evangelho, eu não apresentei ainda. Isso tudo que eu mostrei aqui, irmãos, é só a fichinha, não é nada em relação ao que está por vir agora. Alguém quer arriscar? Qual tem sido a maior arma que o diabo tem usado para impedir a pregação do Evangelho? Pode falar se alguém quiser arriscar aí. Ô, irmãos, quem dera. Eu diria que isso está envolvido no aspecto tempo. Eu vou colocar ali. Irmãos, aonde ele tem mais trabalhado hoje é na própria igreja adventista. Queridos irmãos, Deus nos chamou para algo. Quando você aceitou entregar sua vida a Jesus, Deus tinha um propósito para a sua vida. E infelizmente eu percebo que muitas vezes nós nos esquecemos desse propósito. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele fala desse propósito de Deus para nós, como igreja. E ali ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Até agora só elogio, né? Mas tem um propósito. E ali ele diz: para que o que, irmãos? Anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz para anunciarmos o Evangelho. É para isso que nós existimos. Você existe como adventista para anunciar o Evangelho. É um chamado que Deus fez para você. Deus não chamou você para vir aqui sentar em um banco assistir culto, não é para isso. Nunca Ele fez isso. Isso é um propósito distorcido, totalmente corrompido, uma visão que nós temos hoje. Olha, nós existimos para proclamar o Evangelho. E aí quando eu olho e vejo o testemunho de Jeová, né? Você sabia que para um testemunho de Jeová se batizar, ele tem que ter no mínimo X horas de trabalho missionário? Sabia disso que é um requisito? X horas. Eu fico muito preocupado quando nós olhamos para nós como adventistas e nós colocamos, não, olha, para alguém se batizar, nós avaliamos um aspecto, sabe qual é, irmãos? É o cognitivo. E eu falando com o Marcos, eu falo, Marcos, qual é o nome daquele garotinho que estava aqui, Marcos? O gênio das respostas? O Daniel pode se batizar, ele sabe tudo, irmãos. É um menino gênio, você pergunta, ele sabe. Salomão. Nosso negócio é o cognitivo, ele tem que saber. Irmãos, um mormon, quando nasce um filho homem, na família mormon, o pai, no primeiro mês, começa a fazer uma poupança. Todo mês vai depositar um dinheiro ali, no menino. Até ele completar 18 anos. Sabe para quê, irmãos? Porque quando um filho mormon, homem, ele faz 18 anos, os seus pais vão financiar para que ele vá em outro país ficar 2 anos pregando o Evangelho. Olha a visão dessas igrejas, irmãos. E olha a nossa visão em relação ao que esperar de nossos filhos, como adventistas, não é mesmo? Bom, nós existimos para pregar o Evangelho, mas vamos ampliar essa informação, usando aqui o Espírito de Profecia. Serviço Cristão, página 15. Olha o que diz a senhora Ellen White, ela diz assim, ó: a igreja de Cristo foi organizada
para fins o quê, irmãos? Missionários. Tá dando para enxergar ali, irmãos? Não? Ai, que... Eu vou falando então. A Igreja de Cristo foi organizada para fins missionários. E o Senhor deseja ver a igreja inteira, idealizando meios pelos quais elevados e humildes, ricos e pobres, possam ouvir a mensagem da verdade. É esse aspecto que eu quero destacar aqui, irmãos. A igreja existe para fins missionários. Agora, qual parte da igreja tem que estar envolvida no trabalho missionário, irmãos? Toda, sem exceção. Todo adventista tem que, de maneira intencional, se envolver com o trabalho missionário. Aí eu pergunto, o que vocês acham, irmãos? Nós estamos cumprindo com esse propósito como igreja? Todo adventista se envolve com o trabalho missionário? Sim ou não? Qual é a porcentagem que você arrisca hoje? Quanto? Quem falou aí? É 5, é isso mesmo que eu estou ouvindo? É 5 que alguém está falando ou não? Ok. Olha, irmão, eu diria que o senhor está mais perto da realidade. Por quê? Porque tem uma... Quando a gente pergunta, o pessoal fala, não, é 20%. Irmãos, esse 20% foi feito na década de 90. Uma pesquisa. Qual a porcentagem da igreja tem se envolvido com o trabalho missionário? Naquela época. Aí perguntavam, eu estou na década de 90, 20% da igreja se envolvia diretamente com o trabalho missionário. Recentemente, em 2011, foi feita uma pesquisa. Irmãos, o número caiu para 11%. 11, irmãos. Isso é muito triste, irmãos. Agora, o que o diabo fez? O que ele tem feito com a igreja para impedir o avanço da pregação do evangelho? E olha, se você não prestar atenção em mais nada do sermão, preste atenção nessa declaração. Essa declaração, irmãos, ela é um raio-x do adventismo moderno. É você passar a igreja adventista na máquina mais moderna de raio-x do mundo. Dá isso daqui, ó. Olha o que o diabo fez. Diz assim o pensamento. O diabo, decididamente, para destruir os crentes, não os tirou da fé. Não tirou. Deixou todo mundo dentro da igreja. Ele não fez isso. Mas o que ele fez para destruir os crentes? Mas acabou com o quê? Com o comprometimento dos mesmos. De que maneira? Trancando-os dentro de um templo com 4 paredes. E com isso, a igreja se tornou passiva e o que mais? Consumista. Irmãos, esse é o adventismo moderno. Queridos irmãos, eu quero falar para a liderança, para o pastor aqui agora, como é bom vir uma igreja que se sente confortável, bonita, com bancos novos, né? Sem vazamento, com tudo aquilo que favorece algo agradável assim, irmãos. Há 2 sábados, ninguém conhece meu itinerário, eu posso falar, né? Eu estava numa igreja assim, irmãos, bonita, irretocável. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Do fundo do meu coração, eu prefiro me reunir com um grupo de irmãos, com foco na missão, embaixo de uma árvore, do que estar na igreja mais confortável do mundo sem foco. Porque isso não é o plano de Deus, irmãos. Nós não existimos para nós mesmos, irmãos. Toda uma estrutura que a gente quer criar tem que ser para pregar o evangelho, irmãos. Nós temos que ter isso bem claro em nossa mente. A igreja hoje, queridos, ela se tornou um local de entretenimento. Um local para nós mesmos. Isso não é plano de Deus, nem aqui, nem em nenhum lugar. Deus nos fez para pregarmos o evangelho. Infelizmente, a nossa estrutura hoje, ela está montada para atender nossas necessidades internas. O bem-estar do grupo já estabelecido sempre está em primeiro lugar. Isso não é plano de Deus, irmãos. Nós existimos para pregar o evangelho. Bom, aí você fala, pastor, então Jesus não volta, porque a coisa está feia mesmo. Não volta, é impossível, o evangelho não vai ser pregado e tal. Não, não é verdade. Eu vou para a parte boa da mensagem agora.
Como mudar esse quadro, então, pastor? De terror, pastor. O senhor nos deixou malucos aqui, pastor. Como mudar esse quadro? Agora vem a parte boa. Irmãos, como nós podemos pregar o evangelho a todo mundo? Tem uma estratégia. E essa estratégia chama-se discipulado. Discipulado. O que é discipulado? Explica pra gente, pastor. Eu vou colocar uma definição e vou explicar depois de maneira mais didática. Discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outros a aproximarem-se mais e mais de Cristo para que possam imitá-lo. Deixa eu dar um exemplo. Marcos, vem aqui. Eu sou um adventista já experiente, já conheço já faz tempo. Aí o Marcos não, é uma pessoa bem novinha na fé e tal. Então, vamos imaginar que ele ainda está recebendo estudos bíblicos. Então, discipulado é o quê? Primeiro, irmãos, discipulado é uma obra comprometida. E esse comprometimento, por quê? Porque ele envolve tempo, irmãos. Irmãos, ninguém discipula ninguém com um sermão de 40 minutos aqui do púlpito. Não existe isso, irmãos. Nem ali na sua unidade de escola sabatina. Comprometimento, tem que ter tempo, tem que gastar tempo com alguém, e muito tempo. Até a pessoa ganhar um grau de maturidade, tem que se relacionar a tempo. Diz que para você realmente discipular alguém, você tem que comer com essa pessoa pelo menos 1 quilo de sal. Lógico, não o sal puro, né? Mas tem que estar junto com ela muito tempo. Para você comer 1 quilo de sal com alguém é tempo. E aí então o Marcos está ali conhecendo o evangelho, e eu me aproximo do Marcos, e aí eu gasto tempo com ele ali, me relaciono. Eu não só no cognitivo, mas no relacionamento, eu mostro Jesus para ele de verdade, através das minhas ações, através das minhas intenções, e também de maneira, mostrando a Bíblia e tudo mais. Mas as pessoas querem ver um Jesus real, irmãos, não é só de teoria. Tem gente que acha que para alguém se basear tem que dar estudo bíblico. Tem que dar, mas isso aí é muito pouco, irmãos. É muito além do estudo bíblico. Mas eu fiz tudo que tinha que fazer com o Marcos. Eu cheguei para o Marcos, Marcos, olha, Jesus te ama, eu mostrei isso através das minhas ações, de uma infinidade de coisas. Mas eu falo, Marcos, só que é o seguinte, Jesus te ama, ele está te chamando, mas ele está te chamando para que você faça o mesmo que eu fiz com você com outra pessoa. Você está entendendo, Marcos? Estou entendendo. E aí o Marcos, quando ele estiver maduro e pronto como um discípulo, o que ele vai fazer, irmãos, agora? Ele vai fazer, vai lá, chama aquele jovenzinho lá, Marcos. Eu sei que ele não é jovenzinho, mas pode sair do banco mesmo. Então ele vai pegar esse garoto aí, como que é o teu nome? O Ezequiel, nome bíblico, né? Então ele vai pegar o Ezequiel, agora vai fazer o mesmo com o Ezequiel, irmãos. Só que discipulado é algo que tem 2 palavrinhas, que tem que ter comprometimento. E também é o que é mais, discipulado é o que mesmo, irmãos? É pessoal. É pessoal, eu tenho que ir lá, eu tenho que me relacionar, eu tenho que gastar tempo. Aí o Marcos vai com o Ezequiel, aí o Ezequiel vai com outro, irmãos, e nunca para. Obrigado pela ilustração, obrigado, viu, Ezequiel? Eu sei que não é fácil para adolescente vir à frente, mas ele encarou ali, né? Irmãos, eu vou mostrar para vocês que Deus, a obra dele, biblicamente falando, ele utilizou o processo do discipulado para fazer sua obra. Ele, biblicamente, você vai ver que tem exemplos fortes de discipulado na Bíblia. No Antigo Testamento. Quem pode me mostrar alguém que influenciou alguém no Antigo Testamento? Um exemplo aí, fácil. Olha aí, vocês conhecem meu sermão, né? Elias e Eliseu, sempre o pessoal acerta, porque é muito forte. Irmãos, olha a experiência desses 2 camaradas. Elias, um profeta experiente e tal, chega ali para Eliseu, trabalha com ele, chega a hora dele ir para o céu. Vocês sabem, né? A carruagem de fogo estava ali, e Elias olha para Eliseu e fala, Eliseu, é o seguinte, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Pode? Fala aí, o que você quer? O que ele pediu, irmãos? Olha, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, Elias, eu quero ser 2 vezes como você foi aqui nesse mundo. Gente, o que é isso? Olha como Elias influenciou Eliseu. Eu quero ser 2 vezes como você foi. Outro exemplo de discipulado muito forte no Antigo Testamento, Moisés e Josué. Josué conheceu Moisés desde garotinho e foi vendo tudo que ele fez, depois se tornou um outro grande líder. Mas eu diria, para a alegria das mulheres, que talvez um dos maiores modelos de discipulado do Antigo Testamento é entre 2 mulheres. Quem que será? Noemi e Ruth, exatamente.
Irmãos, foi tão forte a influência de Noemi sobre Ruth, que chegou aquela hora que ela teve que voltar para Israel, né? Ela falou, ó, vocês fiquem por aí e tal, que eu vou para o meu canto. Que Ruth falou assim, olha, aonde você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Discipulado, pessoas influenciando pessoas. Olha no Novo Testamento o discipulado. O maior deles, vocês sabem qual é, lógico, né? Jesus e os discípulos. Eu queria que você pensasse um pouquinho aqui agora. Se Deus chegasse para você e falasse, olha, eu estou comissionando você, assim como fiz com Jesus, para que você pregue o Evangelho. Você vai ter 3 anos e meio, como Jesus teve. E eu, que sou o Deus Todo-Poderoso, vou te dar todo o poder do céu e na terra para você, em 3 anos e meio, eu quero que você pregue o Evangelho para o mundo inteiro. Eu pergunto, se você tivesse todo o poder, qual seria a estratégia que você ia utilizar? Você teria todo o poder. Será que você ia falar assim, bom, já sei o que eu vou fazer. Não, eu tenho todo o poder. Primeiro eu vou comprar a Globo. A Novo Tempo é boa, mas não atinge muito. Eu vou comprar a Globo. Eu quero a Globo, que eu coloco ali, né? Antes do Jornal Nacional, eu coloco lá o Na Mira da Verdade. Depois do Jornal Nacional, entra a novela ali, porque eu não posso tirar, senão o povo não vai querer assistir, né? Então eu coloco lá o do Luiz Gonçalves, sei lá como é o nome do programa dele? A Arena do Futuro. Nossa, isso aqui é a primeira coisa. Depois eu vou comprar os maiores auditórios que tem aqui em São Paulo e vou trazer. Gente, qual seria a estratégia que você ia utilizar? Eu não sei, seria de Jesus. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele pegou os 3 anos e meio que ele teve aqui, e ele gastou 99% do tempo dele com 12 pessoas. E ponto. É isso que ele fez, irmãos. 12 pessoas. Jesus não gastou seu tempo pregando para grandes multidões, nada disso. 12 pessoas por 3 anos e meio. Quando ele foi para o céu, tinha 120 cristãos aqui. Ele fracassou, irmãos? Só tinha 120, 3 anos e meio que ele tinha. Ele fracassou, sim ou não, irmãos? Por que ele não fracassou? Porque 120 era o quê? 120 discípulos que pensavam exatamente como ele, que tinham os mesmos ideais, tinham clareza do propósito, e eles iriam fazer o que agora? Multiplicar. Multiplicar. Isso nunca ia parar. E foi assim, irmãos, que a igreja de 12 pessoas, em 70 anos, ela passou para mais de 1 milhão de cristãos. O processo do discipulado. Olha Paulo e Timóteo, por exemplo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Paulo, ele olha para Timóteo, que era um jovem ainda no processo, né? E ele disse assim para Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também façam o quê? Ensinem a outros. Então Paulo ensinou a Timóteo, falou, Timóteo, eu estou te ensinando, agora o que eu estou te ensinando, você deve ensinar para homens fiéis, para que eles vão e ensinem também a outros, e esses outros para outros, e outros para outros, ou seja, até a minha volta tem que continuar esse processo. O processo do discipulado. Vamos continuar aqui. Eu quero ler esse texto de Ellen White e vou finalizar aqui com uma matemática incrível, irmãos, que eu gosto muito dela. Mas vamos ver o que Ellen White fala sobre discipulado. Ela diz assim, Atos dos Apóstolos, página 17. Ela diz assim, ó, o mestre, por excelência, escolheu homens humildes, iletrados, para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Ele se propôs a preparar e educar esses homens. Eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem evangélica. Alguns aspectos aqui. Primeiro, Jesus escolheu, irmãos, como regra aqui, homens o que mesmo? Humildes até mesmo, que ponto que chegou a humildade deles? Ninguém tem desculpa. Eu não sei falar. Irmão, esquece isso daí. E com essas pessoas, ele escolheu essas pessoas para que elas pudessem abalar o mundo. E ele treinou, capacitou essas pessoas para que elas, então, por sua vez, também fizessem o mesmo com outras pessoas. Esse é o processo do discipulado. Aí eu coloco a pergunta para irmos para a nossa matemática aqui. Eu queria que você pensasse, que você refletisse no que eu vou falar aqui agora.
O que aconteceria se hoje voltássemos ao modelo original de igreja por meio do discipulado? E para deixar mais claro para você o que é discipulado, eu vou colocar um exemplo aqui agora. Vamos colocar ali. Bom, eu quero chamar. Vocês são um casal? Vocês podem vir aqui à frente, vocês dois? Por favor. Venham aqui. Qual o nome de vocês? Ederval. Não é Ederval não, irmãos, é Éder e Val. Discipulado é o seguinte, irmãos, no processo bíblico. Aqui está um casal, pastor Caio. Vamos imaginar que eles entenderam o que é discipulado, como a igreja funcionava no princípio. Aí no final do sermão eles procuram o pastor Caio e falam, pastor Caio, é o seguinte, eu entendi o processo do discipulado, que o pastor Paulo falou, e nós vamos, se o senhor permitir, pastor, nós vamos fundar uma igreja através do discipulado. E aí, o que é discipulado dentro do que nós ensinamos? O Éder e a Val vão para um lugar. Não, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando nós trabalhamos no processo do discipulado, isso não envolve dinheiro. Eu não sei quando vai ter que gastar na reforma dessa igreja, viu, pastor? Mas é muita grana, eu imagino, viu, irmãos? Mas não envolve dinheiro. Vocês sabem quanto nós pagamos por mês para a Sky, para ter a Sky? A Novo Tempo na Sky, irmãos? Vocês sabem ou não? O senhor sabe, irmão? Quando nós pagamos para a Sky? Por mês, R$500 mil. E a NET, a mesma coisa. Eu louvo a Deus, porque só no Anjos da Esperança, nós temos recebido em média R$1.300.000 de doações. Sendo que 700 mil é de não adventistas. Amém, irmãos? Mas eu quero que vocês entendam, irmãos, a importância do modelo discipulado, porque vai chegar uma hora, irmãos, que os recursos vão se esvairir, não vai ter mais, irmãos. Não vai ter mais, irmãos. A perseguição virá. Aí, então, o Éder e a Val entenderam. Ah, pastor, então tá. Então quer dizer que para evangelizar a gente não tem que ficar gastando com painéis, né? Com igrejas bonitas. A gente não tem que gastar com carro de som, com nada disso. É só eu, a minha influência pessoal lá no trabalho. É só eu, é só isso. Ah, então tá, nós vamos sair, vamos fazer isso. O Éder e a Val vão fundar uma igreja de discipulado. Aonde cada pessoa que fizer parte dessa nova igreja virá com a visão clara do que é ser um adventista. E ser um adventista é ser um ganhador de almas. É ser um discípulo de Jesus que fez o que Jesus fez. Ele veio aqui para salvar as pessoas. Então eles vão para lá e vão fundar a igreja. Só que o pastor Caio vai dar uma regra que Jesus não deu, tá? E não é assim que funciona. Porque na época lá batizava 3 mil num dia, 5 mil no outro. Mas ele vai dar uma regra. Eu vou dizer essa regra, irmãos, para vocês verem que para Jesus voltar é muito mais simples do que parece. A regra é a seguinte, ele vai falar, Éder e Val, vocês vão lá fazendo discipulado, mas é o seguinte, vocês só poderão discipular uma pessoa por ano. Você um e ele um. Só um. Só que essa pessoa que eles vão discipular vai entrar na igrejinha deles como o quê, irmãos? Discípulo. Com a visão que eles vão ter a mesma responsabilidade que eles tiveram com ele. Então ali está, quem está vendo lá a imagenzinha está lá, né? São magrinhos, né? Dá certinho, os dois magrinhos lá e tal, né? O Éder e a Val, tá lá. Aí em 2014 eles saíram. E começaram a trabalhar, a Val deve ter uma amiga, o Éder um amigo. E eles começaram a trabalhar com esse amigo. Comprometimento, pessoal, discipulado e tal. No final do ano ali, esse casal que eles começaram a trabalhar, aceitaram a Jesus e se batizaram. E agora então a igrejinha do Éder e da Val não tem mais os dois apenas. Mas tem mais 2. Só pode ganhar um por ano, é a regra. E os que entrarem também tem que entrar nessa regra. Então agora são 4 em 2015. Aí no final de 2015, com essa ideologia, os 4 vão fazer o que agora, irmãos? Cada um vai ganhar 1. E lá no outro ano, então, nós vamos ter ali 8. Exatamente. Sem gastar com nada, porque, irmãos, é uma responsabilidade individual de cada crente. Cada um tem que fazer isso. Deus nos chamou para isso, irmãos. Ok, ficam aqui vocês dois, tá? Eu vou continuar falando. Bom, agora eu vou fazer uma matemática mais ampla aqui, irmãos. O nosso modelo de igreja hoje, irmãos, é um modelo sem discipulado. Nós não temos discipulado, irmãos. Não é.
infelizmente, as pessoas se batizam na igreja e eu ouço assim, não, batizou, temos que firmar na igreja. E para firmar na igreja, vamos fazer o seguinte, vamos dar um cargo. Que cargo, irmãos? Cargo não firma ninguém, igreja, irmãos. Na verdade, esse negócio de cargo aí é uma fogueira de vaidade terrível. Terrível. Se eu pudesse, eu acabava com esses cargos tudo, irmãos. É uma loucura em alguns lugares. Mas não dá, porque precisa, né? Precisa deles, não tem jeito, né? Quer firmar alguém na igreja? Envolva na missão. Ellen White falou assim, ó, é a única maneira de firmar alguém na fé, envolver na missão. Não tem outra. É a única. Você pode querer curar essa doença que é a mornidão com um comprimidinho de iogurte, mas não tem jeito, tem que dar injeção lá. Missão, não tem outra. Então o nosso processo é sem discipulado. A pessoa entra, não, então como que você vai fazer? Você tem que vir na escola sabatina, no JA, tem que estudar a lição e frequentar o culto. Pronto, você é um adventista. Irmão, isso não é discipulado, irmãos. Discipulado é a Val, a pessoa que ela batizou, ela ficar pelo menos ali 1 ano com ela. Olha, você tem que ganhar almas, vamos lá, eu vou te ajudar a começar e tal. E quando a pessoa estiver ali sendo um missionário e tal, agora você está livre, agora você continua. Então, como nossas igrejas trabalham sem o discipulado, o que acontece? Vamos dar um exemplo, assim, ó, em média, tá? Não sei como que é a realidade aqui, pastor Caio, mas em média uma igreja com esse porte, que é assim, sem discipulado hoje, no Brasil, em média, quantos membros tem aqui? 150? Em média, irmãos, olha, chutando alto, hein? Uma igreja com 150 membros, ela batiza por ano, sem discipulado, 10 pessoas. Não sei se foi o caso aqui para baixo ou para cima, mas é a média. 10. Sem discipulado. Aí a pessoa entra, não vai assumir a responsabilidade de pregar o evangelho, vai ser um frequentador de culto e pronto. E todo ano 10. 10, 10, 10. Agora, a Val e o Éder, não, eles vão lá com o discipulado. Será que vale a pena? Ou será que vale a pena nós continuarmos investindo bastante dinheiro, recurso, e show, e a projetar, e arautos do rei, não sei quem, e tal, e continuarmos sem discipulado e fazendo de conta que a coisa está indo, né? Porque, irmãos, para encher a igreja hoje, ou de duas uma, ou você não faz nada, e culto de quarta-feira tem 3 pessoas, chorando, eu quero fazer um pedido, eu estou com a unha encravada e tal. Tem 3, 4 pessoas no culto, ou então, não, porque o JA aqui é lotado. E alguns falam, é lotado? É mesmo? Não, porque no sábado, como assim é lotado? Não, quem estava aí no sábado? Não, no sábado estava o Pedra Coral, no outro estava o Litic. Gente, não existe isso, irmãos. Ou nós vamos continuar contratando programas, vamos contratar shows na igreja para encher a igreja, ou vai ficar falida, ou vamos acordar e vamos virar missionário de novo e a igreja vai voltar para o rumo. Agora, vamos imaginar o contexto então. Uma igreja sem discipulado, batizando 10 por ano. Eu vou usar como exemplo aqui, só para didaticamente, tá? Vamos imaginar a Vila Alpina, não, vamos continuar sem discipulado. E o Éder e a Val, não, nós vamos com discipulado. Foram para lá. Quero fazer uma pergunta, irmãos. Rapidamente, se me ajudem, tá? Pode chutar o que você quiser. A pergunta que eu faço é a seguinte. A igreja do Éder e da Val, batizando, cada um pode batizar 1 por ano, só não pode mais do que isso, é uma regra. Mas cada um é um discípulo que vai entrar. Em 20 anos, essa igrejinha que vai começar agora, quantos membros terá? Cada um batizando 1, em 20 anos. Chutem aí. Pode chutar. 500? Ótimo, obrigado, ponto. Vamos olhar então aqui agora, vamos lá, irmãos. Então, vamos imaginar só, didaticamente, Vila Alpina passou 2014, batizou mais 10. E o Éder e a Val estão lá na igrejinha deles, cada um no pessoal, né? Cada um batizando 1. Então, 2015, a Vila Alpina batizou mais 10, foi para 20 batismos. O Éder e a Val, né? Só cada um pode só ganhar 1, ganhar 2, foi para 4. Não vale a pena. Estão com 20, melhor do que eles. Aí veio o 3º ano. Aqui a sede, mais 10, foi para 30. Lá eram 4, foi para 8. Está perdendo, não vale a pena. Veio o 4º ano, irmãos, sem discipulado, foi para 50. 40, mais 10, 40. Lá, como eram 8, agora foi para 16. Mas não vale a pena, está com 40, está ganhando ainda, irmãos. Veio o 5º ano, irmãos. A igreja sem discipulado, batizando mais 10, vai para 50. Nossa, 50! Dá para fundar uma outra igreja, que coisa maravilhosa, vamos fazer uma festa. A igrejinha do Éder e da Val, irmãos, cada um salvando 1, foram para 32. Olha que interessante, irmãos.
Mas está perdendo ainda, acho que não vale a pena, mas acabou aqui, irmãos. Porque vem agora, irmãos, o 6º ano. Uma igreja sem discipulado, em 6 anos, batizando 10 por ano, vai para 60. Agora a igrejinha do Éder e da Val passou agora, foi para 62. E 4, melhor, 64. Mas não é só isso. Vamos pular, vamos para o 7º ano. Em 7 anos sem discipulado, uma igreja batizando 10 por ano, vai batizar 70 pessoas. Com o discipulado, foi para 128. Olha que coisa interessante. Ou o 8º ano, em 8 anos, sem discipulado, 10 por ano, 80. Em 8 anos, Derival, se vocês aceitassem um desafio com discipulado, 256 pessoas. Aí vem o 9º ano, sem discipulado, 10 por ano, 90 pessoas. Lá seriam 512 pessoas. Aí vem o 10º ano, sem discipulado, 10 por ano, e gastando muito dinheiro, com dor de cabeça. Aí chega na comissão, o pastor, não, porque esse não dá, porque não sei o que lá e tal. Gente, quando na igreja, uma igreja com 150 pessoas, 5 ou 6 se envolvem com o trabalho missionário, e as demais não se envolvem, as demais vão ficar arrumando encrenca, crítica, apontar o dedo, porque não fizeram nada pelas pessoas. Gente, isso é uma loucura, isso é um crime que a gente faz, irmãos. Mas em 10 anos sem discipulado, vai 100 pessoas. Já a igrejinha de vocês começou com 2, onde cada um se envolve, 1.024. Mas eu vou saltar aqui agora, vou para 15 anos. Em 15 anos, irmãos, sem discipulado, uma igreja, batizando 10 por ano, vai batizar 150 pessoas. Agora a igrejinha do Éder e da Val, cada um levando um só, irmãos. Só um. Em 15 anos, 32.768 pessoas. E vamos saltar para 19 anos, irmãos. 19 anos, sem discipulado, 10 por ano, 190, é fácil a conta. Agora, com discipulado, cada um salvando um. Teria ali 524 mil pessoas, começando com 2, e terminando em 20 anos, irmãos, sem discipulado, 200 pessoas. Em 20 anos, se nós acordássemos, despertássemos, irmãos. Jesus está voltando, eu quero que ele volte, mas chega, não aguento mais. Cada um vai assumir o seu papel como adventista. A igrejinha de vocês, Éder e Val, ela levaria aos pés de Cristo 1 milhão de pessoas. 1.048.576 pessoas. O que nós dizemos, irmãos? Amém. Irmãos, olha a igreja mundial agora, olha a conta com a igreja mundial. 18 milhões de membros hoje. Irmãos, eu vou orar a Deus que vocês entendam o que eu vou dizer aqui agora. Aí, eu quero que vocês entendam igual Jesus fez, tá? Jesus criticou, não foi a lei não, viu, irmãos? Ele criticou a essência da coisa. Queridos irmãos, o que aconteceria se a igreja adventista mundial hoje, ao invés de marginar que o que está impedindo o término da pregação do evangelho, seja, por exemplo, eu escuto falar, não, o que está atrapalhando a pregação do evangelho é que nossos cultos estão muito, está descontemporaneizado. O problema é isso. Tem que tirar a gravata, tem que tirar o terno, tem que pregar sentado. Tem lugar que só pode pregar sentado. Porque a ideia é assim, ó, a igreja não pode ter cara de igreja. Não pode. Esse é o problema. As pessoas estão com uma mentalidade diferente. Tem que ter, ó, não pode ter cara de... Vamos disfarçar bem, vamos mudar o nome. Vamos tirar o nome adventista, vamos colocar um outro nome aí, videira, semente, o que você quiser, para outro nome. Vamos gastar caro, irmãos. Irmãos, esses projetos aí, sei lá o nome que se dá para esses projetos aí. Como que é o nome, pastor? Tem um nome aí. Não, tem um outro nome, mais bonito que estão dando aí. Pós-moderno, irmão, se gasta dinheiro com rodo. Você tira de rodo. Não, vamos alugar uma casona num bairro chique, vamos pagar lá 30 mil de aluguel por mês, vamos fazer isso. Porque o povo, gente, por favor, irmãos. Para começar, irmãos, não se evangeliza no templo. Templo não é lugar de evangelizar. Irmãos, isso aqui não é um lugar apropriado para visita. Pensa bem, a visita chega aqui e fala assim, ó, aí está na escola sabatina, veio pela primeira vez na igreja, passou lá 40 minutos, chegou no final, acabou. Não, agora vai ter mais. Nossa, tem mais ainda. Aí veio o culto, e vem, gente, as pessoas, isso aqui não é ambiente, isso aqui não é para evangelizar, aqui é para adventista, irmãos. Evangeliza na rua, na escola, no trabalho, no dia a dia. Se nós parássemos com isso, irmãos, e acordássemos, entendêssemos o que nós temos que fazer, olha o que ia acontecer.
Olha quanto tempo precisaria para Jesus voltar. Estamos em 2014, né? 2014, 18 milhões de membros. Cada um salvando um. 2015, 36 milhões. 2016, 72 milhões de membros. 2017, 144 milhões de membros. 2018, 288 milhões de membros. 2019, 576 milhões de membros. 2020, 1 bilhão, 152 milhões. 2021, 2 bilhões. 2022, 4 bilhões, 600 milhões. E 2023, irmãos, teríamos que evangelizar Marte, Saturno, Plutão, porque não tinha mais gente para evangelizar aqui, irmãos. É lógico, nós sabemos que não é bem assim, irmãos. Agora, queridos, a coisa é muito mais simples do que parece. Você pode talvez fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta que você pode fazer é a seguinte: pastor, será que é possível mesmo? Será que isso é possível? Eu diria, essa não é a pergunta que você tem que fazer, para saber se Jesus pode voltar ainda na sua geração. Aí vem uma outra pergunta: pastor, será que eu consigo? Essa não é a pergunta que você tem que fazer também, porque Jesus usa pessoas humildes e até iletradas para fazer isso daí. A pergunta que nós temos que fazer, irmãos, para saber se Jesus pode voltar nos nossos dias, é essa daqui, ó. Será que eu o quê? Quero. Será que eu quero? Essa é a pergunta, irmãos. Será que nós queremos? É simples, irmãos. É simples. Eu olho pessoas com problema no casamento, por exemplo. Ai, meu casamento não tem jeito. Claro que tem jeito. Só você se humilhar, ser humilde, se você se dobrar diante da palavra de Deus, seguir os princípios. Tem jeito, irmãos. Para tudo na vida tem jeito, até para a morte. Não, para a morte, claro que tem, ué. Jesus, eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Tudo tem jeito, irmãos. Basta eu o quê? Querer. Será que eu quero? Eu vou saltar um vídeo que não vai dar tempo, aqui eu já passei do tempo. Vamos pular esse vídeo aqui. Passa, não vai dar. Eu termino com esse pensamento, irmãos. E o pensamento diz assim, ó: se está ligado com Cristo, e se possui os dons do Espírito, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para a difusão no universo das mais elevadas influências. Aqui está o segredo, irmãos. Eu preciso estar ligado a Cristo. Se eu estiver, o resto é consequência. E eu quero terminar fazendo um apelo, né? O apelo é: você crê que é possível ainda Jesus voltar na sua geração? Você entendeu que através do discipulado isso é um fato real? E você gostaria de dizer: Senhor Deus, eu entendi, mas eu preciso que essa realidade seja um fato na minha vida. Eu preciso ser um discípulo. Eu preciso influenciar pessoas. E eu gostaria que o Senhor me ajudasse a ser um discípulo. Eu gostaria de fazer a diferença aqui na minha igreja. Eu gostaria de influenciar pelo menos uma pessoa por ano, Senhor Jesus. Se essa for a tua decisão, se esse desejo estiver no seu coração, eu quero convidar você para, junto comigo, terminar cantando um hino maravilhoso que diz: renova-me, Senhor Jesus. Mude a minha vida, a minha maneira de pensar e me transforme de acordo com a sua vontade. E se essa for a tua decisão, eu convido você que fique em pé e cante esse hino comigo, e depois eu quero orar por cada um de nós. Renova-me. Obrigado. Pode voltar. Deus abençoe, viu? Obrigado. Senhor
Grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela certeza que tivemos nessa manhã, que a Tua volta a este mundo, ela é possível ainda em nossos dias. O Evangelho pode ser pregado a todo mundo ainda em nossa geração, Senhor Deus. Mas para isso, cada um de nós precisa desenvolver a consciência de que ser um adventista é ser um pregador do Evangelho. De que essa responsabilidade é uma responsabilidade individual de cada crente. Senhor, nos abençoe. Em primeiro lugar, nos conscientizando. E posteriormente também nos capacitando para essa obra maravilhosa. Eu lhe peço, em especial, pela igreja da Vila Alpina. Peço pela liderança, pelos anciãos, por cada oficial dessa igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada criança. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ajudá-los a ser uma igreja focada, que essa igreja entenda a razão de sua existência e possa, de maneira efetiva, contribuir para o término da pregação do Evangelho. Senhor, temos uma ótima oportunidade através dessa semana evangelística. Que o Senhor possa abençoar a todos, para que todos possam vir, trazer amigos, e essa semana seja um marco, talvez de uma nova fase, aonde estaremos mais focados e mais comprometidos com a pregação do Evangelho. Amém. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Cada vez que eu acordar